Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Carlos César Mungo. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado, agradeço o convite. Espero colaborar com essa campanha bastante importante para as pessoas. Laboratório Bioclínico. A saúde ao seu alcance apresenta Programa Viva com Saúde. Programa Viva com Saúde. Quais são os tipos mais comuns de câncer que acometem as mulheres? Muito bem. Vamos dizer, dos 3 principais tipos de câncer das mulheres, 2 são de origem ginecológica. Em primeiro lugar, mama, né, que é o maior número de casos, é câncer de mama. Em segundo lugar, câncer colo-retal. Colo-retal? Eu achava que era colo do útero. E em terceiro lugar, o câncer de colo de útero. Né? Nós vamos falar provavelmente sobre prevenção, então a gente vai entender por que o número de casos de câncer de colo de útero caiu nos últimos tempos. Eu já ia fazer essa pergunta. Eu, na verdade, não imaginava que eram em maior número, né? E por que acomete, né, tanto as mulheres e por que tem diminuído? Houve uma época que o câncer de colo de útero era o campeão. Né? Há 20, 30 anos atrás ele era o campeão. Mas o câncer de colo de útero, felizmente, ele é evitável. Então, não se trata nem de diagnóstico precoce, se trata de prevenção. Porque o câncer de colo de útero, ele nasce pré-câncer. Então, antes de se tornar câncer, nós conseguimos detectar as lesões e tratá-las, né? E evitando que evolua para câncer. E hoje a gente tem a vacina também, né? Do HPV? Exatamente. O HPV disparadamente a principal causa de câncer de colo de útero, então se tornou uma grande arma, né? Na prevenção. Na prevenção do câncer de colo de útero. E essa vacina ela é disponibilizada pelo SUS, né, doutor? Exatamente. Já há alguns anos, né? Ela é disponibilizada pelo SUS. Já visando vacinar as crianças, né? Isso, antes do início da vida sexual. E eu digo isso porque, assim, não existem campanhas que amplificam isso, né? Que divulgam essa vacina. Eu mesmo não tinha ideia que existia essa vacina do HPV. Essa vacina ela é um pouco recente, eu penso que em torno de 10 anos, mais ou menos 10 anos, ou um pouco menos, né, que 10 anos. Então ainda não está no imaginário popular, vamos dizer assim. Doutor, o câncer do colo do útero, para uma mulher que ainda não teve filhos ou não terá filhos, isso influencia lá para frente no acometimento do câncer? Não. O que, vamos dizer assim, um fator importante que poderia aumentar a ocorrência do câncer de colo do útero seria a promiscuidade sexual, né? Porque exatamente, se a gente já conhece que o HPV é a grande causa de câncer de colo do útero, é uma doença sexualmente transmissível, né? Então a promiscuidade sexual certamente aumenta a chance de câncer de colo de útero. Como é que a gente pode prevenir o HPV? É somente com a vacina ou tem outros métodos? Sim, o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Então o método de barreira, né? Preservativo, aí todas aquelas questões relacionadas à vida sexual, uma vida sexual saudável. Início precoce da vida sexual, infelizmente é uma realidade na nossa sociedade, né? Cada vez mais precoce. Isso, logicamente, propicia múltiplos parceiros, né? Então, em geral, uma vida sexual não saudável, né? Isso vai aumentar a chance do HPV, aumenta o risco de câncer de colo de útero. E a vacina, né, é a grande arma que nós temos na última década, né, isso certamente. Agora, é muito importante dizer o seguinte, são coisas que não são concorrentes, né? Então, a vacina não concorre com os cuidados na vida sexual, evidentemente, né? Porque a vacina, apesar de bem desenvolvida e tal, ela pega um número, existem vários tipos de HPV, né? Cada um tem um número, né? 16, 18, existem os HPVs de baixo risco, os HPV de alto risco de levar ao câncer de colo de útero. Então a vacina ela não abrange todos os tipos? Exatamente, as vacinas não abrangem todos os tipos, ela abrange os mais frequentes, né? Então ela não previne, né, o cuidado, 100%. O cuidado sim, sempre deve existir, até porque, né,
existem outras doenças sexualmente transmissíveis também, né? Que levam a problemas tão ou mais graves que o próprio câncer de colo do útero. E lembrando que é uma doença que pode ser prevenida, né? O do colo do útero, ela pode ser prevenida com a investigação precoce. Exatamente. Isso é muito interessante. Toda vez que eu vou explicar isso para os pacientes, eu faço o desenho de uma escada, né? E eu coloco assim, no degrau mais baixo da escada nós temos o colo do útero normal. No degrau mais alto da escada nós temos o câncer de colo do útero. Nós temos vários degraus entre os dois, né? Que representam as lesões pré-câncer. Até chegar... Exatamente. Então nós conseguimos pegar, se a gente consegue pegar a lesão no intervalo, né, em algum degrau inferior, a gente consegue tratar aquela lesão e fazer a paciente descer para o pé da escada novamente, né? E recuperar a porcentagem de cura é muito alta, né, doutor? A porcentagem de cura é muito alta, exatamente. Então, a gente detecta uma lesão, a gente consegue resolver aquela lesão com uma porcentagem muito alta. Evitar 100% a progressão para câncer. Muito bom. E uma outra coisa importante, né, dizer assim, uma outra vantagem, vamos dizer assim, do câncer de colo de útero. A lesão, ninguém dorme hoje saudável e acorda amanhã com câncer de colo de útero. Então, a escada vai sendo subida progressivamente ao longo dos anos, né? Então, nós temos todo o tempo suficiente para fazer essas detecções, né, nessa escada e fazer a paciente descer a escada. Ótimo. Aproveitando que nós estamos falando sobre prevenção, quais são os exames que o senhor indica que as mulheres devam fazer anualmente para a prevenção? Então, o preventivo, né, o exame do colo do útero, o preventivo de câncer de colo de útero, a citologia, é colhido no exame ginecológico, né, associada ou não a um exame que se chama colposcopia, né, a gente olha o colo do útero com um microscópio, vamos dizer assim, né, com uma lente de aumento, né, isso nos auxilia a detectar as lesões, né, e prosseguir no diagnóstico, por exemplo. A mamografia, existe a rotina, no Ministério da Saúde, as mulheres o Ministério da Saúde recomenda após os 50 anos, né, a realização de uma mamografia. Existem outras sociedades no mundo que recomendam a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, a mulher pode fazer a sua mamografia anualmente, né? E antes dos 40, doutor Carlo, a mulher pode fazer o ultrassom, o exame de imagem? Como preventivo? Então vamos lá. A mamografia é o exame padrão ouro, né, para o diagnóstico precoce de câncer de mama, né? Mas a mulher pode fazer antes dos 40? Sim. O que acontece antes dos 40 anos? Em primeiro lugar, a mamografia é um exame radiológico, então ele não deve ser usado inadvertidamente, né? Sim. Então, com critério, a mulher pode fazer antes dos 40 anos. Entretanto, a mama da mulher mais jovem, ela é mais densa, então oferece uma dificuldade, né, maior da resolução do raio-x, então mais dificuldades, né? E pode ser complementado com a ultrassonografia. Então, ou seja, mulher com menos de 40 anos, quando a gente pede, em situações especiais, né, uma suspeita clínica de câncer de mama, por exemplo, né, uma paciente que tem um histórico familiar muito importante, então várias coisas que na avaliação clínica, né, do ginecologista ele vai achar necessário, às vezes, fazer uma mamografia antes dos 40 anos, apesar de não ser rotina, né? Entendi. Então seria o caso clínico da paciente mesmo. Caso a caso, né? Eu mesmo já fiz no toque, senti um nódulozinho e era por conta da menstruação. Acho que isso também é uma coisa bem comum, né? De se aparecerem nódulos no seio durante a menstruação. Sim, são as alterações cíclicas da mama, né? Próximo ao período menstrual, né? Isso. As glândulas estão mais túrgidas, pode simular o aparecimento de um nódulo, né? Um caso como esse, o ultrassom ele resolve bem, né? Não é necessária a mamografia a princípio, né? Dr. Carlo, qual a idade é mais comum para o acometimento do câncer de mama na mulher? Como todo câncer, em geral, nas mulheres mais velhas, né? Agora, infelizmente, existem muitos casos de câncer de mama antes dos 40 anos, na pré-menopausa, certo? Então, é uma coisa importante a mulher já desde cedo, né, se habituar
a fazer a sua avaliação ginecológica anual, né? Qual é a indicação, Dr. Carlo, para se iniciar as visitas ao ginecologista? Eu penso que após o início da atividade sexual. Entretanto, um hábito muito interessante que eu observo no meu consultório no dia a dia, muitas mães trazem suas filhas, né? Antes de iniciar a vida sexual, justamente para colher orientações sobre isso, né? Nós acabamos de falar sobre a promiscuidade sexual ser um fator importante para doenças, né, sexualmente transmissíveis. Então, a orientação é muito importante. E deixar as jovens realmente orientadas, né, das doenças que podem surgir, isso é muito importante. E me diga uma coisa, Dr. Carlo, bons hábitos hoje refletem lá na frente para uma vida mais saudável? Isso é importantíssimo, né? Nós vivemos num mundo muito estressante hoje, né? Todo mundo vive na ponta dos cascos aí, correndo para lá e para cá. Então, o que o estresse influencia na nossa vida? Imunidade, né? E o câncer tem a ver com imunidade, né? Então, uma falha do sistema imunológico é um fator que vai ajudar a desenvolvimento do câncer. Então, estresse, controle do estresse e alimentação, muito se discute isso, né? Alterações, maus hábitos alimentares, né? Especialmente relacionado a gordura e carboidrato, também poder estar relacionado ao aumento de alguns tipos de câncer. Então, obviamente, né, para toda a nossa vida, né, bons hábitos são fundamentais para que nós cheguemos à terceira idade mais saudáveis. Isso é muito importante, né? E engraçado, eu achei que uma alimentação desregrada no sentido de embutidos, essas coisas mais processadas, né, que a gente tem hoje em dia, mas não do carboidrato e da gordura em si. Isso se discute, né? Gordura e carboidrato poder ser fatores predisponentes a aumentar o risco de alguns tipos de câncer. Porque hoje em dia a gente tem essas dietas, né, tipo assim, paleolíticas, não sei o que daí estimula a quantidade de gordura e de carboidrato, né, alguma coisa assim. Então é bom investigar, né, tudo isso. Eu quero dizer assim, né, não vamos achar que a dieta vai fazer a paciente não ter câncer, não é isso, né, mas para a nossa vida, né? São exatamente fatores genéticos, né. Eu tinha um professor que era muito engraçado, ele fala assim, você pode comer alface a sua vida inteira, se a sua genética fazer você ter câncer, você vai ter câncer, né? Então, essa é uma dura realidade, né? É uma dura realidade. Entretanto, existem muitos hábitos que colaboram, né? Claro, aceleram, né? Aceleram ou minimizam. Minimizam, exatamente. E falando agora nesses tempos, né, que a gente está falando de correria, de pandemia, qual é a dica que você daria, Dr. Carlo, para pessoas que esperaram para fazer seus exames, que foram diagnosticadas, nessa loucura toda? A dica que eu venho falando isso desde o começo, a minha opinião particular, né, que a gente deveria ter continuado tentado viver a nossa vida sempre o mais normal possível, né, logicamente com os cuidados, evidentemente com os cuidados, porque nós estamos falando de câncer, então existe um número, uma conta que provavelmente a gente vai pagar aí, né. Os serviços de saúde foram praticamente direcionados em alguns momentos quase 100% para o Covid nesse tempo e deixou-se todas as outras coisas para trás, né? O câncer, por exemplo. Então, a dica que eu dou é a seguinte: voltemos à nossa vida normal, claro, com os cuidados, e dentro da nossa vida normal, os cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Prevenção, geral, né? Visite seu médico, faça os seus exames. E foi muito bacana entrevistá-lo. Obrigada por colaborar com essas dicas, né? E esclarecendo dúvidas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Muito bem, então o Outubro Rosa, essa campanha Outubro Rosa, ela é muito importante porque o nome, né, chama a atenção das pessoas, né, para a prevenção em geral e especialmente a prevenção do câncer, né, ginecológico no meu caso. Então a recomendação que eu faço para as pessoas, né, é que voltemos à vida normal, busquem fazer os seus exames rotineiros, sua prevenção, né, que ninguém está livre de ter problemas, mas quando detectamos os problemas o mais cedo possível, maior chance temos de resolvê-los. Ótimo, Dr. Carlo, muito obrigada.
Até mais! E antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que o nosso parceiro pelo 3º ano consecutivo é o Laboratório Bioclínico. E lá no site você vai encontrar mais informações de como manter uma vida saudável. Acesse agora mesmo o site www.bioclinicolaboratorio.com.br ou entre em contato através do telefone 66 3531 7878 ou pelo WhatsApp, que está aqui na sua tela. Os dias estão cada vez mais corridos, não é mesmo? O tempo passa voando. Mas apesar da correria, tem algo muito importante que não podemos esquecer, que é de cuidar da nossa saúde. Então, nesse Outubro Rosa, eu te convido a tirar um tempinho para você e fazer o seu check-up médico. Um cuidado que pode mudar a sua vida, pois mulher que se cuida, vive melhor. Laboratório Bioclínico. A saúde ao seu alcance. 3531-7878.